Fala, meus amigos, tudo bem? Dando continuidade, portanto, às nossas discussões gramaticais. No bloco passado, nós estávamos falando dos termos ligados ao verbo. E aí eu te apresentei, pessoal, as estruturas básicas daquela estrutura da organização da sentença. Sujeito, verbo e complemento. Não foi? E te falei também a respeito de algumas estruturas adverbiais, os chamados adjuntos adverbiais na língua portuguesa. Para este bloco, portanto, pessoal, iremos resolver exercícios acerca deste assunto. Vamos, por favor, à tela? Olha aqui, ó. Questão aplicada pela nossa saudosa IBFC. Considere os termos destacados nas orações abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, os termos destacados aqui, ó, são esses dois aqui, ó. Tá certo? Ele gosta de futebol. Ele chorou de emoção. Detalhe importante, pessoal, que eu não quero deixar que você se esqueça nunca. Lembre-se que a tua missão aqui é qual? Quando eu projetar aqui na nossa tela a questão, eu quero que você dê um tempinho e tente resolver aí no conforto do seu lar, tá? Depois, na sequência, seja honesto contigo, isso é um curso online, é você quem se policia, tá certo? Meus amigos, peço que você faça uma breve pausa, resolva a questão, logo na sequência acompanhe a resolução. Tudo certo? Beleza? Vamos então aqui à tela, vamos ao slide. Pessoal, ele gosta de futebol, ele chorou de emoção. Meus amigos, veja para mim o verbo aqui da minha sentença. Olha aqui, ó, o verbo gostar, tá certo? Quem é que gosta de futebol, gente? Ele. Esse aqui é o seu sujeito. Agora, na língua portuguesa, pessoal, nós falamos o seguinte. Quem gosta, pessoal, gosta de algo, não é verdade? Ou melhor dizendo, eu tenho a ideia de gostar e aquilo de que se gosta, tá certo? Por isso, pessoal, fala o seguinte, eu tenho aqui no meu texto a ideia de gostar e aquilo de que se gosta, por isso que nós falamos que esse é um verbo transitivo. Quem gosta, gosta de algo. O pessoal pede uma preposição, por isso que é um verbo transitivo e indireto. E aqui, ó, verbo transitivo e indireto, quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? De futebol. Esse aqui é o seu objeto indireto, tá certo? E na minha sentença de baixo, pessoal, ele chorou de emoção. Meu verbo aqui é o verbo chorar. Quem chorou foi ele, é o seu sujeito. Agora, olha a diferença, pessoal. Quando eu falei chorou de emoção, eu não tenho a ideia de chorar e o elemento chorado, tá certo? Até porque na língua portuguesa não é quem chora, chora algo nesta minha sentença. Uma coisa é falar assim, ó, o flamenguista chorou a perda do título. Aí pode ser, quem chora, chora algo, chora a perda do título. Mas, meus amigos, aqui não é quem chora, chora algo. O que eu tenho aqui na minha sentença é o seguinte, pessoal, observem comigo, ele chorou. Mas o que foi que motivou o choro dele, pessoal? A emoção. A causa do choro dele foi a emoção. Até porque nessa minha sentença, quem chora, chora. Meus amigos, portanto, eu falo que esse verbo chorar aqui, ó, eu falo que na língua portuguesa ele é um verbo intransitivo. E, pessoal, esse de emoção só indica a causa do choro, pessoal. Uma circunstância do choro. Isso aqui na morfologia, se faz referência ao verbo, nós chamamos de advérbio. E eu te falei isso na morfologia. Olha aqui, vou colocar para você. Morfologia, pessoal, sempre em cima, tá? Advérbio, tá certo? De causa, é a causa do choro. Já na sintaxe, pessoal, isso aqui é um adjunto adverbial de causa, tá certo? Adjunto adverbial de causa, como eu havia te dito, pessoal. Na sintaxe, todo advérbio é um adjunto adverbial. Vamos, portanto, analisar as alternativas propostas. Olha lá. Letra A. Os dois termos exercem a mesma função sintática? Não, pessoal, só observar para mim que o primeiro é um objeto indireto e o segundo é um adjunto adverbial. Letra B. Em 2, o termo destacado exerce a função sintática de objeto indireto. Gente, em 2, o elemento destacado é um adjunto adverbial de causa. Errado. C. Em 1, o termo destacado exerce a função de objeto direto. Só de você observar que o termo destacado apresentava preposição, pessoal, você já eliminaria a letra C com naturalidade. E por último, em 2, o termo destacado exerce a função de adjunto adverbial. Em 2, pessoal, é um adjunto adverbial, não é? É. Olha aqui sua alternativa certa na sua face, letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Próxima questão. Olha lá. Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Quem viu aceso o pavio do destino? O item, pessoal. Os termos do medo, do desatino e
do destino exercem a mesma função sintática. Pessoal, o que ele quer saber de você é se esses três elementos todos iniciados pela mesma preposição, ou melhor dizendo, todos iniciados pela fusão da preposição de mais o artigo o da língua portuguesa, se todos eles apresentam a mesma função sintática no trecho. Mas eu preciso que você perceba para mim a relação de conexão com que eles estabelecem, pessoal. Mostra para mim o slide. Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Pessoal, veja para mim aqui, ó, o meu verbo escapar. Aliás, eu estou diante desta locução verbal aqui, ó. Pode escapar, tá certo? Em que pode é o meu verbo principal, pode é meu verbo auxiliar e escapar é o meu verbo principal. Meus amigos, na língua portuguesa, quem escapa, escapa de algo. Verbo transitivo e indireto. Professor, quem escapa, escapa de algo. Escapa do quê? Do medo e do desatino. Tá vendo isso, pessoal? Ele escapa de algo. Que algo? Do medo, mas também ele escapa do desatino. Ou seja, do medo é um objeto indireto da língua portuguesa, pois está preposicionado. E do desatino também é um objeto indireto. Ambos são objetos indiretos do verbo escapar. Mas ainda falta, pessoal, esse do destino aqui, ó. Quem viu aceso o pavio do destino? Pessoal, veja para mim a quem esse do destino faz referência. Pessoal, por acaso aqui no meu texto é assim, ó, veja só para mim, ó. Aqui está o meu verbo ver. É viu do destino? Não. Ou é pavio do destino? Parece mais provável, né? Até porque você observa assim comigo, ó. Professor, não estamos falando de um pavio qualquer, mas sim do pavio do destino, tá certo? Então, pessoal, portanto, esse do destino é uma característica do pavio, uma propriedade do pavio, não é verdade? Pessoal, a classificação gramatical de pavio, perceba pela presença do artigo, pavio, pessoal, é um substantivo da língua portuguesa. Aquilo que caracteriza substantivo da língua portuguesa, pessoal, nós chamamos na morfologia de locução adjetiva, tá certo? Locução adjetiva. Lembrando, na parte superior, morfologia. Agora, na parte sintática, pessoal, esse do destino está preposicionado ou não está? Está. E, meus amigos, eu peço que você se lembre para mim, se você não se lembrar disso aqui, revisar o bloco em que tratamos acerca da diferença de um adjunto adnominal e um complemento nominal. Olha aqui, pessoal, se caracteriza o pavio, está preposicionado. Lembra para mim? O adjunto adnominal pode ser preposicionado, já o complemento nominal é sempre preposicionado. Mas pavio, pessoal, é um substantivo concreto da língua portuguesa. E só quem pode fazer referência a um substantivo concreto é um adjunto adnominal. Tá certo? Portanto, pessoal, a função sintática de do medo e do desatino são objetos indiretos. Já do destino é um adjunto adnominal. Portanto, esse meu item aqui é um item errado, porque ele fala que são a mesma função sintática e não pertencem à mesma função sintática. Aliás, dois deles são objetos indiretos e um deles um adjunto adnominal. Próxima questão. CESP de novo. A história das teorias consiste, em grande parte, na reelaboração e em formas de uso de conceitos. O emprego da preposição em, reelaboração, da preposição em, antes da palavra reelaboração. Aí você vai virar para mim e falar, professor, eu não estou vendo a preposição em antes da palavra reelaboração. Meus amigos, é porque na é uma fusão da língua portuguesa, preposição em mais o artigo a, não é verdade? Então, olha aí, ó, o emprego da preposição em antes de reelaboração e antes de novas formas. Novas formas, deixa eu apagar aqui para você, risquei demais. Esse aqui, ó, novas formas, o emprego da preposição em, antes desses dois termos, deve-se à relação de regência do verbo consistir. Olha aqui o verbo consistir, gente, aqui posicionado. Meus amigos, do qual esses termos são
no texto complemento. Meus amigos, veja só para mim. A história das teorias consiste, em grande parte, na reelaboração e em novas formas de uso de conceitos. Meus amigos, quem é que consiste na reelaboração e em novas formas de uso de conceitos? A história das teorias. Olha aqui o seu sujeito, beleza? Agora, pessoal, veja para mim a regência do verbo consistir. Pessoal, consistir é meu verbo, não é verdade? E quem consiste, pessoal, na língua portuguesa, consiste em algo, tá certo? É um verbo transitivo indireto. E olha qual preposição pede. Preposição em. Pessoal, consiste, mas consiste em algo. Consiste em quê, pessoal? Na reelaboração e em novas formas de usos de conceitos. Se consiste, consiste em algo. Consiste em quê? Na reelaboração, bem como, olha aqui a conjunção aditiva de novo, e em novas formas de uso dos conceitos. Ou seja, pessoal, na reelaboração é um objeto indireto. E novas formas, um objeto indireto da língua portuguesa também. Ele falou assim, ó, que esses dois termos exercem, olha só, a função de complementos. Lembra para mim que eu te falei que na língua portuguesa, os complementos verbais são quem? Objeto direto e objeto indireto. Toma muito cuidado, gente, nas provas de concurso público, eles frequentemente usam esta palavra, essa terminologia, complemento. E quando ele fala de complemento verbal, ele está falando de objeto direto e objeto indireto. E como você pode constatar comigo, ambos são objetos indiretos. Logo, eles são complementos do verbo consistir. Portanto, mostra para mim na tela este nosso item aqui, ó. É um item certinho, tá certo? Certinho. Próxima questão. As propostas para a reformulação da formatação profissional da polícia no país não incorporam o debate sobre o modelo profissional a ser adotado pela polícia e as metodologias práticas de intervenção para a realização das tarefas cotidianas que envolvem a manutenção da ordem e da segurança públicas. As formas verbais incorporaram, aqui houve um errinho de digitação, né? As formas verbais incorporaram e envolvem, está aqui apresentada, olha aqui, ó. As formas verbais incorporaram e envolvem apresentam, respectivamente, complementação direta e complementação indireta, respectivamente. Pessoal, quando ele fala de complementação direta, ele fala que esse verbo aqui, ó, ele tem um objeto direto. Quando ele fala de complementação indireta, ele fala que esse verbo aqui apresenta um objeto indireto. Em outras palavras, pessoal, o que o item está te falando é o seguinte, que a forma verbal incorporaram é um verbo transitivo direto da língua portuguesa, enquanto que a forma verbal envolvem é um verbo transitivo indireto da língua portuguesa. Vamos então, portanto, analisar, pessoal, as propostas para a reformulação da formação profissional da polícia no país não incorporam o debate sobre o modelo profissional a ser adotado pela polícia. Pessoal, quem é que não incorpora o debate? As propostas para a reformulação da formação profissional da polícia no país. Tudo isso aqui é o seu sujeito. Olha que belo sujeito gigantesco, não é verdade? Peraí, pessoal, incorporar aqui é o meu verbo. Gente, o que incorpora algo é um verbo transitivo que mesmo direto incorpora o quê? O debate sobre o modelo profissional a ser adotado pela polícia. Tudo isso aqui, gente, é o seu objeto direto. Então, de fato, olha aqui, ó, percebe para mim o verbo incorporam é um verbo transitivo direto. Agora vamos ver a forma verbal envolvem. Olha lá, pessoal. E as metodologias práticas de intervenção para a realização das tarefas cotidianas que envolvem a manutenção da ordem e da segurança públicas. Pessoal, o que envolve, olha aqui, ó, verbo transitivo. Pessoal, mas o que envolve algo, pessoal. É um verbo transitivo direto. Pessoal, envolve algo. Envolve o quê? A manutenção da ordem e da segurança públicas. Meus amigos, por essa razão, esse verbo envolver, que envolve algo. Até porque, pessoal, esse envolver aqui está no sentido de englobar,
não é verdade? Por isso que a gente só pode, pessoal, analisar a transitividade verbal no texto. Esse meu verbo envolver está no sentido de englobar. Assim, ó, englobam a manutenção da ordem e das seguranças públicas. É diferente, pessoal, do verbo envolver no sentido de relacionar-se. Até porque isso seria, eu me envolvo com alguém. Ou então, eu me envolvo em uma relação complicada. Aí são situações diferentes, mas no meu texto o verbo envolver está com a acepção de englobar. Por essa razão ele não pede um complemento indireto, mas sim um objeto direto. Ambos, pessoal, são verbos transitivos diretos da língua portuguesa. Portanto, nosso item aqui apresentado é um item errado, tá certo? A análise da transitividade verbal, pessoal, ela sempre precisa ser contextual, não se esqueça disso. Fundação Carlos Chagas. Aos espanhóis revertem em sua totalidade os primeiros frutos. Pessoal, o verbo grifado acima tem o mesmo tipo de complemento que o verbo empregado em. Pessoal, ele quer saber a respeito da transitividade desse verbo. A respeito da transitividade desse verbo. Meus amigos, olha aqui para mim o verbo reverter. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte, pessoal. O que confunde aqui nessa questão é o seguinte detalhe, que é o que eu quero salientar contigo. Talvez a sua vontade seja dizer que o sujeito desta minha sentença seja a expressão aos espanhóis. Mas, meus amigos, mostra para mim aqui a expressão aos espanhóis. Olha o que ela tem, ó. Preposição, né? Preposição a, mais o artigo os. Dessa maneira, você sabe de uma coisa. Esse aos espanhóis é com certeza qualquer coisa menos sujeito, tá certo? Na língua portuguesa, pessoal, em algumas ocorrências, o sujeito pode ficar posposto ao verbo. Ele pode ficar depois do verbo. Olha só, pessoal, aos espanhóis revertem em sua totalidade os primeiros frutos. Pessoal, quem é que reverte em sua totalidade aos espanhóis? Os primeiros frutos. Meus amigos, eu quero que você observe para mim o seguinte, os primeiros frutos, primeiro, não está preposicionado. Segundo, os primeiros frutos, pessoal, está no plural. E a relação que eu tenho entre sujeito e verbo é uma relação de concordância, não é verdade? Por isso, pessoal, os primeiros frutos é o seu sujeito. É porque essa minha sentença não está na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Ela está assim, ó, complemento, verbo e sujeito. Uma ordem inversa da língua portuguesa, tá certo? Aos espanhóis revertem em sua totalidade os primeiros frutos. Pessoal, reverte os primeiros frutos, revertem a quem? Verbo transitivo indireto. Se revertem, revertem a alguém. Revertem aos espanhóis, meus amigos. Isso aqui é seu objeto indireto. Se eu fosse colocar este texto, pessoal, na ordem direta da sentença, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Os primeiros frutos revertem aos espanhóis em sua totalidade. Essa seria a ordem direta dessa sentença, tá certo? Pessoal, portanto, ele quer de você uma outra sentença que apresente isso aqui, ó. Um verbo transitivo indireto. Letra A de amor. A descoberta das terras americanas é basicamente um episódio dessa obra inteligente. Veja para mim, pessoal, a ocorrência do verbo é aqui empregada. Pessoal, este meu verbo é, quem é que é um episódio dessa obra ingente? Meus amigos, a descoberta das terras americanas. Esse aqui é o seu sujeito. Agora eu gostaria que você se lembrasse para mim de um detalhe. Tá vendo esse verbo é que está aqui colocado? Verbo é, pessoal, um verbo de estado da língua portuguesa, né? E eu te falei o seguinte, que para ser verbo transitivo, precisa ser verbo de quê? Ação. Só por essa informação eu te falo uma coisa, que com certeza a letra A já está errada. Porque a letra A nunca vai poder ser verbo transitivo indireto, tá certo? Vamos então observar aqui, ó, pessoal. Meu verbo é está aqui empregado. A descoberta das terras americanas é basicamente um episódio dessa obra ingente. Gostaria que você observasse o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda, pessoal, aí na sua mente. Qual é a característica, pessoal, qual é a propriedade, qual é o atributo da descoberta das terras americanas? Pessoal, você consegue perceber para mim o seguinte? Que a descoberta das terras americanas tem como característica ser isso aqui, ó. Um episódio dessa obra ingente. Meus amigos, um episódio dessa obra ingente caracteriza a descoberta das terras americanas.
Portanto, nós falamos o seguinte, que esse episódio das obras ingentes caracteriza as descobertas. Ou melhor dizendo, pessoal, esse episódio das obras ingentes predica, tá certo? Predica a descoberta das terras americanas. Como a descoberta das terras americanas está na posição de sujeito, eu falo que esse aqui é um predicativo do sujeito da língua portuguesa. Este meu verbo é, pessoal, ele tem a mera finalidade de ligar o sujeito à sua característica. Por essa razão, é um verbo de ligação. Letra A, não me serve. E suscita um enorme interesse por novas terras. Pessoal, olha aqui, ó. O que é que suscita um enorme interesse por novas terras? Esse aqui, pessoal, é o seu sujeito de novo apresentado na ordem inversa, tá certo? E suscita um enorme interesse por novas terras. O que é que suscita? Um enorme interesse por novas terras. Meus amigos, esse meu verbo aqui não tem complemento, ele é um verbo intransitivo da língua portuguesa. O restabelecimento dessas linhas constitui sem dúvida alguma a maior realização dos europeus. Meus amigos, veja só, quem é que constitui sem dúvida alguma a maior realização dos europeus? O restabelecimento dessas linhas. Esse aqui é o seu sujeito, pessoal. Agora olha aqui, ó. Pessoal, quem constitui algo é um verbo transitivo direto. Pessoal, constitui algo. Constitui o quê? A maior realização dos europeus. Seu objeto direto. Também não nos serve a letra C. Letra D de dado. Não se trata de deslocamentos de população. Pessoal, quem trata, aqui no sentido do verbo tratar, não é tratar uma doença, mas é tratar de abordar um assunto. Pessoal, quem trata de algo. Trata do quê? De deslocamentos de população. Verbo transitivo indireto e aqui o objeto indireto da língua portuguesa. Sua alternativa, portanto, a ser destacada era a letra D de dado. E letra E de escola, pessoal. Esse interesse contrapõe Espanha e Portugal. Olha aqui meu verbo contrapõe, pessoal. Meus amigos, quem é que contrapõe Espanha e Portugal? Esse interesse. Seu sujeito. Tá certo? Pessoal, quem contrapõe algo. Verbo transitivo direto. Contrapõe o quê? Espanha e Portugal. Esse aqui, pessoal, é só seu objeto direto. Como na questão, pessoal, ele queria de você, uma alternativa em que você identificasse a presença de um objeto indireto, sua alternativa correta, portanto, é a letra D de dado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Próxima questão, Instituto de Cidades. Assinale a análise correta do termo da oração destacada. O filme O Artista ultrapassou os limites do público segmentado. Pessoal, meu verbo aqui, ó, o verbo ultrapassou. Quem foi que ultrapassou? O filme O Artista. Esse aqui, seu sujeito. Pessoal, quem ultrapassa algo. Ultrapassa o quê? Os limites do público segmentado. Esse aqui, portanto, pessoal, é seu objeto direto. A alternativa A é a alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Questão muito fácil essa daí, né? Questão muito fácil. Próxima. Glauber Rocha transformaria Com Deus e o Diabo na Terra do Sol a história do cinema no Brasil. O verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Vamos ver de novo, pessoal, uma questão muito semelhante àquela que fizemos agorinha. Olha aqui meu verbo transformaria, pessoal. Meus amigos, quem é que transformaria? Glauber Rocha, seu sujeito. Pessoal, quem transforma algo. Transforma o quê? A história do cinema no Brasil. Esse aqui é seu objeto direto. Então o que ele quer de você nessa questão, pessoal, é uma alternativa em que você também encontre um objeto direto. Pessoal, a ponte entre o cinema novo e o tropicalismo ficaria mais evidente. Meus amigos, olha que esse verbo ficaria. Primeira coisa que eu acabei de falar agorinha. Pessoal, ficaria. É um verbo da língua portuguesa de quê? De ação? Não, de estado, não é verdade? Pessoal, por ser um verbo de estado, já não pode ser verbo transitivo. Só pode ser verbo intransitivo ou verbo de ligação. Se eu tiver uma característica ligada ao sujeito, de ligação. Se não tiver característica, intransitivo. Volta aqui, ó. Pessoal, a ponte entre o cinema novo e o tropicalismo ficaria mais evidente. Quem é que ficaria mais evidente?
A ponte entre o cinema novo e o tropicalismo. Olha o seu sujeito aqui, ó, pessoal. Agora veja para mim, pessoal. Tá vendo que esse mais evidente caracteriza essa ponte? Esse mais evidente apresenta a característica da ponte, pessoal. Por essa razão, isso aqui é um predicativo do sujeito. Este meu verbo ficaria, pessoal, opera meramente como um verbo de ligação da língua portuguesa. Então a letra A não nos serve, ele quer um verbo transitivo direto. O cinema novo nasceu na virada da década de 1950 para a de 1960. Pessoal, quem é que nasceu? O cinema novo? Sujeito. Agora, pessoal, na língua portuguesa, por acaso você fala assim, ó, professor, quem nasce, nasce algo? Não, pessoal. Até porque quem nasce, nasce. Até porque olha para mim no meu texto. Pessoal, quem nasce, nasce. Esse aqui é um verbo intransitivo, pessoal. Agora, nasceu quando? Na virada da década de 1950 para a de 1960. Esse aqui, pessoal, é só um adjunto adverbial de tempo. Também não te serve a alternativa B. 2 anos depois, o cineasta lançou Terra em Transe. Pessoal, olha aqui, ó. Quem lança, lança algo, verbo transitivo direto. O sujeito é o cineasta, né? Sujeito. Quem lança, lança algo. Lança o quê? A Terra em Transe. Agora sim um objeto direto. A alternativa que você vai marcar para mim, letra C de casinha. Tudo bem? Letra D. A grande audiência da TV Entre Nós é um fenômeno novo. Olha para mim este verbo é, pessoal. Aqui você já pode eliminar para mim que é um verbo de estado, ele que é um verbo transitivo. Mas veja para mim, pessoal, quem é um fenômeno? A grande audiência da TV Entre Nós. Sujeito. E um fenômeno novo é o atributo, é a característica de quem? Da grande audiência. Por isso que é um predicativo do sujeito, isso é um verbo de ligação. A empresa paulista que faliu em 1957. Pessoal, quem fale, fale algo. Eu sei disso. Por exemplo, a Equibatista faliu a sua empresa. Quem fale, fale algo, fale a sua empresa. Mas, gente, por favor, nesta minha sentença aqui, ó, por acaso eu tenho ação de falir e é aquilo que foi falido? Não, só tem o seguinte. Olha aqui, ó. Falir é o meu verbo. Faliu quando? Em 1957. Não é verdade? Pessoal, por isso esse aqui é só um verbo intransitivo. E esse em 1957 é um adjunto adverbial de tempo. Só e somente só. Tudo bem? Acabamos as nossas questões, pessoal. Acabamos as nossas questões. Meus amigos, deu para ter uma releitura aí a respeito da transitividade, resolver algumas questões sobre este assunto. Lembre-se de resolver questões sobre esse assunto, observar aqui, não se esquecer de fazer uma breve pausa e depois dar continuidade. E a gente continua a nossa discussão gramatical no próximo bloco. Um grande abraço, até daqui a pouco.